Olá, Barra, gente, boa noite. Eu quero fazer uma live rápida de resposta ao senhor Leudo Costa, que parece que não entende o que é a tomada de poder comunista num país. Sim, ele está gravando vários vídeos, eu acredito que no intuito de desmantelar publicamente a intenção dos intervencionistas reais e fazendo algumas alegações que, no mínimo, são estranhas. No máximo, eu vou deixar para vocês decidirem, por favor, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Bom, ele pergunta quem são os intervencionistas e quem defende a intervenção militar no Brasil. Quem são os intervencionistas é uma boa parte da população brasileira, e eu diria que dentro dos 5% que decidem o destino de uma nação, é a maioria desses 5%, sim, que defendem uma intervenção militar. E aí ele pergunta, quem são e quem defendem? São os cidadãos, seu Leudo Costa, são os cidadãos brasileiros. Essa parte dos 5% que sabem o mínimo do mínimo do mínimo do que é realmente a tomada, o avanço de tomada de poder comunista numa nação que a princípio era democrática, com todas as suas instituições funcionando perfeitamente, e aí esses comunistas se embrenham no poder, vão galgando cargos públicos, vão fazendo os seus, as suas pocilgas eleitorais, primeiro como discurso de classe, depois o discurso das minorias, formando aí os seus núcleos e assim conseguindo ser eleitos, né, estadual e municipal, em cargos estaduais e municipais, e aí, de posse desses cargos, eles vão votando em leis que retalham a Constituição Federal do local, que antes era realmente democrático, com todos os três poderes funcionando independentes, e aí começa a virar uma massa só. Isso já está acontecendo no Brasil desde que os militares passaram o poder para esta corja comunista, não é corja corrupta. Esses políticos comunistas que fazem parte da agenda, do avanço da agenda para a comunização do Brasil. Isso, seu Leudo, não tem nada a ver com político corrupto. Político corrupto existe em qualquer lugar, em qualquer país do mundo. O que nós estamos falando aqui é do comprometimento das instituições, total comprometimento das instituições pelo estabelecimento e avanço desta agenda para a comunização do Brasil. Ele pergunta qual é o parâmetro da intervenção militar que você quer. É um 142? É um artigo 1º? E ele supõe nas entrelinhas da narrativa dele que o artigo 1º seria um clamor a uma ditadura que existe em Cuba. Ora, senhor Leudo Costa, o senhor como jornalista não tem como se informar que o avanço de Cuba trilhou exatamente todos os caminhos, step by step, como o Brasil está trilhando? Hein? O senhor realmente não tem, jura que o senhor não tem como consultar fontes históricas que não sejam comunistas, que digam que a tomada de Cuba para a ditadura foi uma tomada militar? Ora, seu Leudo, até o mais neófito dos mais neófitos, dos estudiosos, das pessoas, da galera mais nova, das pessoas adultas, já sabem que o que galgou militarmente lá em Cuba não foram as Forças Armadas oficiais, foram as Forças Armadas desmanteladas
pelo poder comunista, exatamente como aconteceu na Venezuela, e que quando a população foi para as ruas clamar uma intervenção militar, porque eles acreditaram nas ferramentas institucionais por tempo demais, exatamente como o Brasil está acreditando, quando já essas ferramentas institucionais não existiam. Quando eles foram para as ruas clamar por uma intervenção, as Forças Armadas lá também já estavam desmanteladas. Nós, intervencionistas, queremos uma intervenção pelo artigo 1º porque sabemos que todas as ferramentas institucionais deste nosso país foram corroídas, estão tomadas por comunistas. Uma das provas que eu separei aqui, o senhor pergunta, quem é que vai governar o Brasil? O Brasil vai manter os seus poderes? Vai manter os ministérios? Vai manter o judiciário? Ou vocês estão clamando por uma ditadura? Seu Leudo, o nosso legislativo, 95% está comprometido com o avanço da agenda comunista. Ou o senhor ainda não entendeu que essas leis que estão sendo aprovadas pelo nosso legislativo caminha passo por passo, step by step, o caminho que trilhou Cuba, Coreia do Norte, China, Venezuela. Que tipo de jornalista é o senhor que não tem essas informações? Não, seu Leudo, o senhor está tremendamente equivocado quando o senhor acha que o problema do nosso país é essa corja de políticos corruptos. O problema do nosso país é essa corja de políticos comprometidos com a agenda comunista globalista que usa a corrupção para financiar a sua estadia ad eterno no poder, senhor Leudo Costa. O senhor falou que os bolsonarianos são muitos em relação aos intervencionistas. Conte-me como o senhor pretende eleger Bolsonaro, porque eu votarei nele se o senhor me convencer. Mas venha me convencer com dados, fontes seguras a respeito do nosso sistema eleitoral. A gente pode começar falando que toda eleição de um regime democrático, como o senhor asseverou, que nós intervencionistas estamos solicitando uma ditadura, e ditadura é uma coisa execrável, punível de morte, punível de morte, para um regime democrático, que é o que acontece no Brasil. Senhor Leudo, permita-me apresentar o assunto sob outro prisma ao senhor. A principal ferramenta que chancela, que endossa um regime democrático, como o senhor defendeu que é aqui no Brasil, é o seu sistema eleitoral. Permita-me esclarecer ao senhor que o nosso sistema eleitoral não é transparente e não usa de lisura para com os seus eleitores há mais de 30 anos, senhor Leudo. Há mais de 30 anos. Primeiro, que aqui no Brasil, fiscalização de votação é proibida por lei. Onde essa lei existe na Terra? Em países totalitários e não democráticos. Segunda, aqui no Brasil, o brasileiro que quiser se colocar contra os candidatos apresentados para uma suposta votação democrática, ele não tem ferramenta institucional. Sabe por quê, senhor Leudo? Deixa eu conectar aqui para a gente. Sabe por quê, senhor Leudo? Se nós votarmos nulo, quem ganha é quem recebeu o maior número de votos, mesmo que este vencedor tenha recebido só 10 votos contra 99% de votos nulos da população, que seria aí uma demonstração oficial, utilizada através de uma ferramenta institucional e democrática, que é o voto, que a população brasileira não quereria, neste caso, nenhuma das opções políticas apresentadas. Se os brasileiros votarem em branco, esses brancos não são contabilizados como vontade de um grupo da população brasileira. Se 99% da população brasileira votar em branco,
ganha quem recebeu mais votos, mesmo que este que recebeu mais votos tivesse totalizado 5 votos. Se a população brasileira se abstiver, da mesma forma, ganha quem recebeu mais votos, mesmo que essa contagem totalize 3 votos. Então, senhor Leudo, não. Através do voto, nós não temos ferramenta institucional para nos pronunciarmos oficialmente e dizermos para este sistema eleitoral: nós não queremos nem candidatos da esquerda revolucionária, nem candidatos da esquerda fabiana, que é o que acontece no Brasil. Ou a gente vota no menos ruim, ou a gente vota no ruim de verdade. Outro sim, vale lembrar que de 15 anos para cá, temos aí a malfadada Smartmatic, e eu não vi o senhor se pronunciar a respeito desta ferramenta de avanço de governo totalitário, de regime totalitário, onde este sistema da Smartmatic foi implantado, só quem ganhou foi a esquerda, e com 51% dos votos, senhor Leudo Costa. O senhor já parou para pensar nisso? Faça uma análise a respeito disso. Eu convido aqui humildemente, eu como intervencionista que fui rechaçada aí no seu canal, no seu vídeo, faça uma análise sobre o nosso sistema eleitoral. Esta Smartmatic, que junto com ela veio leis que proibiam a fiscalização, a contagem é sigilosa, senhor Leudo Costa. Onde nos países da Terra existe esse tipo de lei? Em países totalitários, em que a eleição, a contagem da eleição não pode ser fiscalizada. E o senhor vem chamar o Brasil de regime democrático? E nós que defendemos um retorno do governo militar que cumpriu item por item da Constituição Federal existente na época, o senhor chama isso de ditadura? O senhor tem certeza que o senhor não quer refazer as suas afirmações? Não bastando tudo isso, nós também temos a gravidade desse sistema de Smartmatic tornar a urna inauditável. O senhor sabia disso, seu Leudo? Que quando vai para a totalização dos votos e que a urna informa: esta urna já teve seus votos totalizados, e que a gente aperta a tecla Enter, não fica mais dado nenhum na urna para que ela seja auditada posteriormente? O que nós vamos ter para a auditagem, auditoria posterior, é apenas o relatório que já foi fraudado internamente no sistema, senhor Leudo Costa. Como o senhor tem coragem de chamar o Brasil de uma democracia, senhor Leudo Costa? Não importando as milhares de denúncias que já existem na internet a respeito da nossa Smartmatic, do nosso sistema, vamos imaginar que um grupo de pessoas, um forte grupo de pessoas, movesse uma ação coletiva contra o TSE. O senhor sabe quem julgaria esta causa, senhor Leudo Costa? O ministro Gilmar Mendes, que é o bambambam do TSE. Então, no nosso sistema de leis, senhor Leudo, o réu, que é responsável, responde pelo sistema eleitoral do Brasil, uma vez acionado judicialmente, ele, como membro do TSF, julgaria a própria causa contra ele. E o senhor tem coragem de chamar isso de democracia, senhor Leudo? Eu pergunto ao senhor, em que tipo de fontes o senhor está se informando? Que tipos de literaturas o senhor leu na sua faculdade de jornalismo? Dá para o senhor dar um pulinho lá em 64 e descobrir como era o nosso sistema de votação e as nossas apurações e as nossas contagens e a fiscalização? Sabe por quê, senhor Leudo? Porque éramos um governo militar democrático, senhor Leudo. Não bastando tudo isso, senhor Leudo, eu quero informar ao senhor que um regime democrático, acima de tudo, permite que o mais humilde, intelectualmente falando, de seus eleitores
possua uma ferramenta à disposição dele, que ele possa saber se o voto dele foi contabilizado realmente no candidato que ele votou. E aqui no Brasil, através desse sistema, além deste eleitor não ter a menor condição de pleitear uma auditoria, porque só quem pode pleitear são os partidos políticos brasileiros, que o senhor deveria estar cansado de saber que ou é um partido esquerda revolucionária ou são partidos de esquerda fabianas, todos unidos no intuito de promover e conseguir o avanço da única agenda que anda aqui neste país, que é a agenda de tomada de poder comunista. Somente os representantes destes partidos podem fiscalizar a totalização. E a totalização, seu Leudo, é feito internamente num sistema que está sendo fraudado por outros técnicos de informática que nem presentes na sala de apuração estão. Eu sugiro ao senhor buscar na internet as várias denúncias de juízes, de advogados, de promotores, de técnicos de informática. A internet está repleta desse material. Como que o senhor não sabe disso? Eu poderia falar aqui do aparelhamento do MEC. Eu poderia falar aqui do aparelhamento da mídia. Eu poderia falar aqui na censura que as redes sociais estão aplicando a quem tem opinião diametralmente oposta a essa agenda comunista de poder aqui no Brasil. Mas eu não vou perder tempo com isso, não. Eu vou focar apenas no sistema eleitoral do nosso país, que além de fraudulento, é amparado por leis aprovadas por estes comunistas que estão no poder, para que o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro, não tenha a menor chance, não tenha a mínima chance de poder lutar pelos seus direitos, a fim de se sentir representado por um regime realmente democrático, senhor Leudo. O senhor propõe a permanência dos poderes do judiciário, do legislativo, do executivo. O senhor não está enxergando nada do que está acontecendo? Conte-me. Diga para os seus seguidores. Regime democrático, senhor Leudo, desde quando? O senhor defende aí o 142, porque o 142 mantém toda essa turma no poder. Eu vou relembrar ao senhor o que aconteceu no Rio de Janeiro. O exército foi para as ruas, senhor Leudo, sem poder nenhum, apenas para limpar a grande sujeira na segurança pública que este poder comunista promoveu. Porque essa é uma das armas de avanço de poder, é causar o caos. Então, sem poder nenhum, as Forças Armadas, de pés e mãos atados, ficaram lá, enfrentando bandidos, que se recolhiam na hora que as Forças Armadas estavam nas ruas, e quando as Forças Armadas se recolhiam, os bandidos voltavam para as ruas. Ou seja, continuou a mesma coisa que estava antes. E é isso, senhor Leudo, que eu convido o senhor a consultar o 142. O resultado será este, e não será uma intervenção. E sim, eu vou responder, para encerrar este vídeo, quem seriam os governantes do Brasil? Os nossos militares, as nossas Forças Armadas. Voto no papel, MEC reestruturado, acaba com essas 600 mil cargos comissionados, mais de 250 mil ONGs recebendo dinheiro dos nossos impostos para defenderem pautas esquerdistas. Acabar, senhor Leudo, com a juristocracia, porque foi através da juristocracia que Cuba conheceu a derrocada democrática e virou uma ditadura. Foi através da juristocracia que Venezuela conheceu a derrocada democrática que deu lugar à ditadura. E o senhor não reconhece esses passos aqui? Para que o senhor reconheça uma ditadura, será necessário mais de 100 mil mortes por ano de brasileiros? Será necessário? Porque a ditadura já existe. Eu convido o senhor a se informar melhor. Enfim, eu fiz uma cola aqui. O senhor falou, nós já tiramos Lula. Dilma, nós tiramos Lula. E eu serei impeachmentista de qualquer general que rasgue a Constituição. A qual Constituição o senhor refere?
Essa que já foi rasgada? Essa que defende bandido? Essa que o Sérgio Moro prende e o STF solta? É essa a Constituição que o senhor quer que seja cumprida? Nós não. Essa é a grande diferença da sua narrativa para a nossa narrativa. Nós não queremos mais essa Constituição, porque essa Constituição só defende bandido e miserável. E se o senhor não consegue enxergar a juristocracia instalada aqui no Brasil, eu convido o senhor a se informar melhor. Nós, intervencionistas, queremos o artigo 1º, fora todos, e governo militar no poder, até que todas as contas públicas sejam auditadas, até que toda essa corja em cargo comissionado seja eliminada, até que todas essas ONGs que recebem os nossos impostos sejam postas para fora. E aí sim, levando o tempo que necessitar, aí sim, nós devolveremos o governo para os civis. É isso que desejamos. Foram 3 gerações dizimadas pelo ensino freiriano. Nós tratamos hoje com uma legião de zumbis que você pergunta um assunto A e ele responde o assunto Z, que não tem nada a ver com o que você perguntou, porque é uma geração. São 3 gerações com lesão cognitiva, senhor Leudo Costa, que não conseguem fazer sinapse. Se aprofunde sobre isso. E o senhor quer que isso continue, achando que isso seria uma intervenção militar. Não, senhor Leudo Costa. Aqui eu me despeço ao senhor e convido o senhor para fazer asseverações a respeito de tudo isso que eu coloquei aqui. Vou dar os meus boa tardes rápidos, brava gente. Espera aí que tá dando uma travadinha. 80 pessoas online, muito obrigada. 53 likes, vamos likear, pessoal. Vamos ajudar a subir esse vídeo. Celso Ricardo, Poliana, Edson, Nair, Ulisses Vilela, Inimigo do Mal, Edson Faria, Leandro Cari, salve, Diogo Loreto, deu uma travadinha, voltou? Acho que sim. Em Busca da Verdade, Adolfo Leme, oi, Beringui, tudo bem? Tá travado aqui, brava gente. Opa, voltou. ATT, boa noite. Júnior Lima, abrindo os olhos. Muito bem-vindos a todos. Oi, Elaine. Joana Dark, um beijo, querida. Oi, Kim. CBJ. Um prazer ter vocês aqui, brava gente. Já já eu volto com uma outra live pequenininha falando a respeito do transexual que violentou uma menina de 10 anos no banheiro transexualmente usável. Não sai daí, já já eu volto e à noite nós temos às 22 horas músicas. Nossa sexta musical, eu espero vocês. Aproveita, compartilha, espalha esse vídeo, se inscrevam no canal e até já.